Agora que a segunda temporada de Dandadan acabou, é hora da gente colocar o papo em dia pra falar do mangá. Então, se você quiser ler, aliás, não quiser ler, quiser só entender um pouco dos arcos que acontecem depois, fica aqui comigo que eu vou falar justamente sobre isso pra vocês. Tudo que acontece, que provavelmente vai vir na terceira temporada, nessa nova pra gente de Dandadan. Então, se prepara, já pega a tua pipoquinha, fica tranquilo aí, se acomoda que hoje o vídeo é longo. Vamos que vamos! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeozão aqui no canal. E galera, eu só posso dizer uma coisa pra vocês: esse beijo da Bamula aí no Okarun acabou com a história, irmão. Fez com que ele passasse por problemas gigantescos, tá? Bom, depois do beijo que ela deu nele, todo mundo ficou atordoado. A Momo imediatamente caiu, se lançou sobre ela ali, né? Perguntando quem ela achava que era pra sair beijando os outros assim. Aquela crisezinha de ciúme padrão. Enquanto o Quinta lamentava pela falta de sorte, né? Ao tentar questionar ela sobre tudo, a Momo percebeu que ela não entendia absolutamente nada do que a garota estava falando. E o Quinta tentou defender, explicando que ela provavelmente não falava a língua deles. Só que a Momo ignorou. Ela estava convencida de que ele só estava ali passando pano por gostar da garota. E nesse momento o Okarun interveio. Ele pediu calma, lembrando que a menina ela parecia não querer brigar e que eles ainda precisavam de alguma forma perguntar sobre a bola de ouro do Okarun que desapareceu. A Momo, sem querer ceder, ela acusou o Okarun de estar sendo legal só porque ele foi beijado pela garota e ele começou a negar, envergonhado, admitindo que ele ficou surpreso e não podia negar que a garota era bonita, mas insistiu que precisava só mediar a situação ali por conta da bola dourada dele. Essa explicação obviamente ofendeu a Momo, que ela saiu da sala irritada, dizendo pra ele fazer o que ele quisesse, né? A gente já sabe que ela gosta dele, enfim, o Okarun também gosta da Momo, mas tá sendo beijado por outra garota ali, enfim. Ele ficou muito triste com essa briga que ele teve, mas o Quinta convenceu ele de que não era a hora de discutir. O mais importante agora era encontrar um jeito de se comunicar com essa garota. Assim, eles foram até a casa do senhor Cabralmantes lá, né? E durante a viagem, desconhecida ali, uma desconhecida acabou agarrando o uniforme do Okarun. E mesmo pedindo pra que ela não fizesse isso, ela não entendia nada. O Didi, como sempre, ele só fazia careta, enquanto o Quinta tava tentando explicar ali que foi ele que abriu a cápsula e, portanto, deveria ser ele que tinha que receber a atenção da garota, né, diante dessa confusão e tal, mas o Okarun pediu silêncio. Quando chegaram ao Sr. Cabralmantes, ele afirmou nunca ter visto um alienígena como aquela garota. E o Didi ficou surpreso, porque eles pareciam muito semelhantes, mas era só, tipo, por causa do traje humano do Sr. Cameron lá, tá? E o Quinta ficou confuso, perguntando quem era aquele sujeito. E o Okarun explicou que ele era um alienígena, que deixou o Quinta mais surpreso ainda, já que parecia só um humano comum, e sem conseguir se comunicar, o Sr. Cabralmantes sugeriu o uso de um tradutor, que era um óculos muito absurdamente ridículo, com aquele nariz enorme e um bigode, né? Mano, todo mundo começa a rir, e o Quinta pediu pra não zombarem, mas também não conseguiram segurar a risada. Infelizmente, o tradutor não era perfeito, servia só pra captar o básico do básico, e o Didi sugeriu que o Okarun fosse o primeiro a falar, já que a garota só respondia a ele. Então o Okarun se apresentou, perguntou o nome dela, ela respondeu que era Bamola e tudo mais, e ao tentar explicar o motivo de estar na Terra, o tradutor falhou, mas deu pra entender uma coisa ali nas entrelinhas, que uma pessoa poderosa e lutar. E aí o negócio começou a se perder, né? E ela até falou, nos casamos e tal, você e eu nos casamos. Daí o Okarun ficou chocado. O Quinta ficou eufórico, explicando que como foi ele quem derrotou ela, então ele que deveria ser escolhido mais uma vez. É o gordinho que sempre quer as novinhas, tá ligado? E o Okarun confirmou. A Bamola parecia entender tudo naquele momento. Mesmo assim, o Okarun ficou mais sério, porque o foco dele agora era em resolver o mal entendido com a Momo, tá? E não ficar com aquela garota. Enquanto isso, um prédio abandonado, os serpianos conversavam sobre uma entidade desconhecida, avisando que estavam no território serpo. Antes que eles pudessem se defender, eles foram brutalmente aniquilados e o inimigo agarrou um deles pela cabeça e disse: suas coisas são minhas coisas e as minhas coisas são as minhas coisas. Não entendi nada. Mais tarde, quando caiu da tarde ali, todos jantaram lá com a Bamola e tudo mais, só que agora não era só a Momo que estava chateada, a Aira também estava, lembrando que estava lutando contra ela, e agora ela estava comendo do lado deles, como se nada tivesse acontecido, entendeu? O Quinta, por outro lado, estava muito surpreso com a presença da vovó Turbo, e a Momo e a Aira ficaram indignadas, não aceitando a ideia da Bamola beijar o Okarun por achar ele o seu marido, né, já que foram elas quem deram o golpe final, mas o Okarun explicou que não podia
esclarecer o mal-entendido ainda, já que o tradutor não estava funcionando direito. O Quinta então se intrometeu, alegando que embora o golpe final fosse delas, quem lutou a maior parte da luta foi ele. Logo, ele tinha que ser escolhido mais uma vez. Isso causou uma nova discussão, interrompida quando a Mamola tocou no ombro do Okarun e apontou para os takoyakis. Ele serviu alguns para ela e ao ver ela comendo animada, Seiko concluiu que quem come até se satisfazer certamente se apaixonaria bem. E o Okarun começou a se interessar mais pelos costumes dela. Mas uma coisa natural, não foi por questão de romance nem nada. A Momo ainda ficou mais irritada com isso, obviamente, com a atenção que ele estava dando para essa alienígena, e com ciúmes ela começou a se sentar do outro lado e começou a empurrar ele com o ombro. A Mamola imitou, deixando o Okarun travado. No final, a Momo acabou passando mal de tanto comer e culpou o Okarun por isso. Ainda desconfiada, ela questionou se a Mamola realmente possuía a bola de ouro que o Okarun estava tanto procurando, e ela respondeu que ainda não sabiam, mas a Momo insistiu que não dava para confiar nela só porque ela beijou o Okarun. E realmente, ela é uma alienígena, cara. Enquanto isso, o Didi e o Quinta, mexendo lá com o exoesqueleto da Mamola, descobriram tecnologias incríveis. Eles projetavam a localização de tudo ao seu redor, o que fascinou o Didi. E mais tarde, a Momo tentou convencer a Seiko de que a Mamola era uma alienígena, mas a Seiko acabou insistindo que parecia apenas uma estudante de intercâmbio, tá ligado? Então decidiu mandar ela pra escola junto com a Momo. No caminho, a Momo tentou ensinar as palavras para a Mamola ali, começando pelo próprio nome, e a alienígena repetia tudo mecanicamente. Só que logo ela entendeu o significado, né, de Momo, deixando a garota muito feliz. Embora ainda lembrava que a Mamola era um inimigo no final das contas, né? Foi aí que a Momo, ela desenhou uma esfera no caderno e perguntou se ela conhecia algo parecido. Para sua surpresa, a Mamola desativou o traje, tirou a pedra e ao recolocar ela lá, a rocha ficou dourada. Era literalmente uma bola de ouro do Okarun. Achamos a bola que a gente queria. Assustada e confusa, a Momo percebeu que precisava da ajuda da vovó Turbo para poder entender melhor aquilo ali. Só que, como elas estavam atrasadas para a escola, as duas correram em toda velocidade e iniciaram uma nova etapa dessa confusão entre os humanos, alienígenas e mal-entendidos totais. A Momo ela decidiu fazer um desvio pelo loteamento ali, já que o caminho era supostamente mais curto, e ela disse a Mamola para copiar os seus movimentos, se inclinando na entrada, batendo palmas 2 vezes, repetindo que elas estavam apenas de passagem. Depois pediu para a Mamola caminhar pelas bordas, explicando que a Seiko proibiu de entrar ali, mas que ela já fez isso várias vezes sem problemas. Ainda assim, a Momo sabe que o local é muito perigoso, porque os prédios estavam em deterioração e podiam desabar a qualquer momento, tá? Só que no meio do caminho, a Mamola parou do nada. E é aí que ninguém entendeu. Diante delas surgiu um fantasma de uma mulher, alta, sinistrona, usando um vestido fofo, enquanto se olhava no espelho e passava batom. Sim, ela perguntou se era bonita e essa era a yokai mais poderosa que existia. Mano, a Momo só tentou escapar e saiu gritando, só que essa entidade, ela atingiu a Momo com violência, lançando ela para longe. A Mamola, ela percebeu o perigo, né? A coisa estava aumentando, o tamanho ali do bicho e tal, estava tentando atacar ela, só que nenhum golpe surtia efeito. Era como se fosse uma barreira invisível que estava protegendo a mulher. O fantasma começou a rir e falar: eu gosto de você porque o seu rosto é horrível. E depois agarrou ela pelo quadril e arremessou ela no chão com uma força absurda, ajeitando o vestido num gesto sedutor à la Marilyn Monroe, tá ligado? Nesse mesmo estilo. E pra surpresa da entidade, a Momo ainda estava consciente, tranquilo. Ela estava se lembrando da lenda, ela começou a repetir, né, várias vezes ali, porque diziam que se você gritar 10 vezes a palavra, né, especificamente, você conseguiria se livrar dessa mulher. E chegou até a 7ª repetição, mas a Momo acabou sendo interrompida quando o fantasma atingiu ela de novo, avisando para ela não ousar tentar aquilo ali. Daí, nessa hora, o chão começou a se cobrir de vários fragmentos do espelho ali e vários braços saíram tentando agarrar a Momo. Ela desviava de cada um, correndo ali, tentava atacar um deles com um pedaço de entulho, só que nesse momento a Mamola se lançou contra o espectro, mais uma vez sem perceber que a chave da luta era repetir simplesmente uma palavra específica. A luta contra a entidade do espelho começou quando ela aprisionou a Mamola no seu reflexo, condenando ela a virar literalmente um efeito eterno da sua vaidade. E essa criatura tentou basicamente manipular a Momo, dizendo que, se terminasse a repetição do feitiço, a Mamola ficaria presa para sempre no espelho. E a Momo mesmo não confiava totalmente na Mamola, né, se recusando a aceitar aquela humilhação de perder para um espectro, um espírito que a parte do ataque era fraquíssima, mas apesar de inicialmente ser dominada, ela percebeu a distração da inimiga e derrubou o espelho, afirmando que sem ele, aí sim a entidade não poderia mais admirar o seu próprio rosto. A Momo ela tentou libertar a Mamola, mas acabou presa também dentro do espelho. E o fantasma, satisfeito, começou a debochar das duas, passando a tratar elas como se fossem
coisas nojentas, tá ligado? Só que percebendo que com as duas aprisionadas o seu reflexo desaparecia, ela perdeu a vantagem na batalha. Nesse momento, a Momo e a Babola se uniram, posando juntas dentro do reflexo, que enfureceu a entidade, forçando a expulsar elas de lá. E aproveitando essa distração, a Momo já finalizou o feitiço das 10 repetições, fazendo a mulher desaparecer. Graças a Deus, as duas conseguiram escapar, graças à invisibilidade do traje da Babola, que prometeu nunca mais voltar ao local, e depois, com segurança, a Momo entendeu todos os avisos da avó dela sobre, né, a Seiko sempre falou essa parada, e aí ela passou a confiar também um pouco mais na Babola. Só que, vamos lá, no dia seguinte, elas foram pra escola, onde a Aira e o Okarun já estavam esperando as duas, e a Babola foi matriculada como estudante de intercâmbio designada para a turma do Okarun, causando ciúmes na Momo. De novo, tá? Lá na sala, a alienígena começou a chamar o Okarun de namorado no meio de todo mundo, que complicou mais ainda a relação entre eles. Mais tarde, um grupo ali discute sobre a bola dourada da Babola, que ela estava carregando no seu traje, e ao ser retirada, a esfera perdia o brilho. Ela reacendia só quando ela era reinserida no traje, ou seja, parece que ela perdia a força quando estava do lado de fora. E Quinta levantou a hipótese de que a esfera não seja talvez a mesma do Okarun, mas sim algo que a Babola já possuía desde o início. À noite, quando eles contaram todos os acontecimentos para Seiko, ela alertou sobre o perigo crescente, que era o Rei Kokashima, uma entidade ligada ao espelho, baseada em várias lendas japonesas, e ela reforçou as regras rígidas para proteger a Momo, incluindo evitar espelhos, janelas e sair do quarto à noite. Só que aí, durante a madrugada, a Momo foi enganada por uma ilusão que imitava o Okarun. A gente já falou disso aqui no canal. Quase cedeu à tentação de abrir a janela. A voz insistente ali ficava aterrorizando ela, mas ela resistiu até o amanhecer. Exausta, ela descobre que fazia parte da maldição de Kokashima e no dia seguinte, ainda cansada, ela sofreu na escola lá, enquanto o Okarun ajudava a Babola a se adaptar na vida estudantil. Já o Didi, ele revelou que ele vinha treinando novas técnicas de orientação, né, com a Seiko e tudo mais. Ele queria melhorar os desenvolvimentos dele e buscando se fortalecer cada vez mais, porque não faz muito sentido o Didi ficar preso ali, né, então ele não queria depender do Evil Eye pra nada. O moleque era fraco, basicamente, tá? Ele tinha lá o corpinho dele, as coisas dele, mas ele era fraco. E ficar dependendo do Evil Eye não seria uma coisa boa pra ele. Então, depois da escola, a Momo pediu pro Okarun que acompanhasse a Babola, já que ela precisava ir trabalhar. Antes de sair, ela avisou pra ele não fazer nada esquisito com ela, deixando ele muito perplexo, porque parecia que ela tava guardando pra si o dia inteiro esse negócio. E a Babola só sorriu e agradeceu, fazendo a Momo ficar corada levemente, né, ao conhecer que a alienígena era muito fofa. Assim, Aira, Didi, Okarun e Babola foram juntos pra casa. Durante o trajeto, eles comentaram que a Momo precisava voltar antes das 21, né, das 9 horas da noite, por causa da maldição, né, que agora ela estava presa na maldição do yokai, que atacaria ela na rua, o que preocupou o Okarun, prometendo procurar ela para acompanhar ela de volta para casa depois. Então aí, o grupo começou a se separar. A Aira aproveitou para perguntar ao Didi sobre o trabalho da Momo e tal, e ele respondeu que ela trabalhava num café e que o Okarun comentou que ela ficava muito bonita lá, o que deixou a Aira preocupada de certa forma. Ela pensou que talvez devesse conseguir um emprego no mesmo lugar, vai que de repente o Okarun acha que ela fica bonita também. O romance rola em todos os lugares. Só que, galera, tudo isso estava acontecendo por pouco tempo. A atmosfera leve foi quebrada do nada quando alienígenas aterrorizantes começaram um ataque surpresa na Terra, gigantesco, tá ligado? Foi uma parada surreal que a gente não imaginava. Enquanto isso, o Okarun, acompanhando a Babola até em casa, a Momo se despediu, só que a Babola insistiu para que ele não fosse embora e segurou o braço dele. E aí repetiu o seu nome várias vezes, dizendo as coisas na língua dela, de alienígena e tudo mais, e o Okarun não entendeu absolutamente nada. Mesmo assim, ele respondeu firme que ele não poderia se casar com ela, porque estava apaixonado pela Momo. Depois dessa declaração, irmão, ele correu pedindo desculpas para Babola, que gritou ali desesperada, mas o Okarun ele não parou. Ele correu com todas as forças, com o coração batendo intensamente, afinal de contas, dessa vez ele poderia dizer em voz alta, não diretamente para Momo, mas contando com toda a sua força ali, a sua verdade, né? Falando de fato que ele estava apaixonado por ela mesmo. Só que, galera, o problema não era esse. O ataque ele continuou, tá? Esse é que era o grande ponto da questão. Depois que eles foram surpreendidos por aquela invasão alienígena brutal, a Aira e o Didi começaram a enfrentar os inimigos primeiro. E eles tiveram muitas dificuldades contra esses bichos, cara. Entendeu? Não tinha como. Eles usaram tudo que eles podiam para poder quebrar a barreira dos inimigos. A Aira usou mísseis, usou barreira, o Evil Eye ali tentou despertar de alguma forma. Só que não adiantou, galera. Não era tão simples assim. Porque o Evil Eye despertando de início, ele não queria nem lutar.
terem uma noção do negócio, tá? Ele se recusou. E aí, durante a batalha, os alienígenas começaram a mostrar sua verdadeira forma, que é o que preocupava todo mundo, que eram seres semelhantes a polvos, né? E provaram uma força que não tinha precedente. Não dava pra ninguém lutar, não dava pra ninguém bater de frente ainda. Enquanto isso, o Ocarun começou a travar a própria luta dele contra um grupo de 6 inimigos. Ele demonstrou uma velocidade, uma habilidade superiores, desviou de golpes, desviou de mísseis dos inimigos e tal, mas ele acabou dominado pelos alienígenas também, com propulsores e poderes telecinéticos, porque não tinha nem como a avó Turbo conseguir segurar isso, entendeu? Então, ele foi incapaz de reagir, e ele foi atingido várias vezes até ele cair inconsciente. E aí ele foi destransformado, mano. Os alienígenas roubaram a esfera dourada dele e planejaram estudar o corpo dele. Só que o senhor Camarão Louva-a-Deus lá, que apareceu, né, salvou ele no último momento, cara. Mais tarde, quando a Momo voltou pra luta também, ela encontrou seus amigos gravemente feridos. E o Ocarun já tava mais do que isso. O Ocarun tava num estado crítico, cara. Os pulmões cheios de sangue, o coração sendo mantido por impulsos elétricos. Ele tava dependendo de uma respiração artificial. O Ocarun literalmente tava deitado num hospital onde ele não podia fazer mais nada. E essa cena deixou claro o peso do ataque alienígena, todas as consequências devastadoras que o grupo sofreu. Tudo por conta do beijo da Bamola lá, né? Todo mundo veio atrás dela, as coisas todas acontecendo, então meio que dá pra se dizer sim que esse beijo final da segunda temporada foi uma coisa que trouxe um peso gigantesco pro Ocarun, trouxe consequências que a gente nem imaginaria que poderiam acontecer, que todos os alienígenas começaram a buscar de fato uma forma meio que de se vingar dele. E aí, irmão, a gente vai ter que ver o desenrolar nos próximos capítulos. Eu posso trazer a história pra vocês na parte 2 se vocês quiserem, então deixa aí nos comentários o que você acha. Se quiser a parte 2, comenta aí, Biras parte 2, ou traz a parte 2 que eu trago a parte 2 pra vocês aqui. Deixa o seu like aí pra fortalecer muito eu saber que vocês curtiram esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho também. É muito importante porque eu fiz um mega resumão do que vai acontecer na próxima temporada pra gente começar de muito mais coisas, pelo menos no início dessa temporada. Eu vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado por mais esse vídeo. Um beijo no coração de vocês, aquele forte abraço e eu te vejo na próxima. Valeu!